Este é o Lee, e ele tem um grande problema. Veja, o Lee é da selva sul-coreana e investiu a maior parte das suas economias, quase 20 milhões de pares coreanos, acumuladas durante o serviço militar obrigatório. Por quê? Porque ele quer usar esse dinheiro para comprar sua casa. E por um tempo funcionou. Na verdade, até bem demais. Lee investiu suas economias no mercado de ações, com alavancagem de 5 vezes, e multiplicou seus 20 milhões de pares por 15, superando diversos dos melhores investidores do mundo com folga. Nada mal para um estudante universitário, exceto por um único problema. Porque lembre-se, Lee usou alavancagem de 5 vezes nas negociações, que é uma maneira sofisticada de dizer que ele pegou pares emprestados da corretora para realizar essas operações. Ou seja, se Lee investisse 1.000 pares coreanos com alavancagem de 5 vezes, controlaria uma posição de 5.000 pares. Ótimo, pois isso multiplica os lucros potenciais por 5, certo? Sim, mas lembre-se que o mesmo vale para as perdas. Aquela vantagem. Foi assim que Lee multiplicou suas economias quando o mercado de IA da Coreia do Sul disparou no início do ano, obtendo um pequeno lucro inesperado. Mas essa fortuna sumiu tão rápido quanto chegou, pois há poucas semanas a bolha de IA da Coreia do Sul estourou, impulsionada por fatores externos e temores sobre gastos com IA. Mas, pego no meio de tudo isso, o lucro inesperado de Lee evaporou no ar, já que as perdas foram multiplicadas por 5 devido ao seu uso de alavancagem nas negociações. Talvez você ache que este é só um mês difícil para o mercado. Negócio ruim, momento ruim, azar, isso acontece até com os melhores traders. Mas esse é o ponto. Lee não está sozinho. Enquanto Lee apostava suas economias com alavancagem de 5 vezes, milhões de outros faziam o mesmo na selva sul-coreana. Não porque sejam imprudentes. Não. É porque eles não têm muita escolha. Veja, para muitos sul-coreanos, isso não era jogo de azar. Era o plano, o único plano real que restava para eles conseguirem ter uma casa algum dia. Isso levanta uma pergunta desconfortável. O que isso diz sobre uma economia, quando a capacidade de uma geração inteira de comprar uma casa depende de se apenas algumas empresas de IA têm uma boa semana na bolsa de valores? Confira no episódio de hoje de Financial Bullshittery, o estouro da bolha de IA na Coreia do Sul. Vamos apresentar nossos dois protagonistas principais, Samsung Electronics e SK Hynix. Por que esses caras são importantes? Bem, porque eles já representam mais de metade do mercado de ações da Coreia do Sul. Como? Porque, caro espectador, essas duas empresas produzem algo muito valioso. Semicondutores são usados na produção de computadores, geladeiras e celulares, como o que você usa para ver este vídeo. Mas aqui está a questão. Samsung e SK Hynix não são simples fabricantes de chips. Eles fabricam um tipo muito específico de chip, memória de alta largura de banda, ou HBM para abreviar. E a HBM é o que permite que os LLMs, entre aspas, pensem. Ou, mais precisamente, se lembrar do que estão fazendo enquanto pensam. Sempre que a Nvidia vende um desses chips de IA avançados, precisa de chips de memória bem ao lado dele para que o software funcione. E sabe quem fornece a maior parte dessa memória? Samsung e SK Hynix. Por isso, não surpreende que os negócios vão muito bem. Porque o mercado de ações da Coreia do Sul, o KOSPI, disparou cerca de 75% em 2025. Depois, repetiram isso para garantir que não parecia acaso quando o KOSPI subiu mais 50% na primeira metade de 2026. Para contextualizar, isso é praticamente um bug infinito de pares. E por 2 anos, parecia que esse método nunca seria corrigido. E Lee? Ele não foi o único que percebeu. Cara, em alguns dias, mais de 8 a cada 10 pares negociados em todo o mercado de ações coreano estavam apostando apenas nessas duas empresas. Mas os números de acionistas são ainda mais impressionantes, porque só a Samsung tem mais de 4 milhões de acionistas individuais, tantos que os sul-coreanos a chamam de a ação do povo. A SK Hynix também não fica muito atrás, com o número de acionistas aumentando mais de 50% em apenas um ano, enquanto investidores comuns entravam para surfarem a onda do boom da IA. No total, quase 15 milhões de sul-coreanos já têm parte desse mercado em um país de 52 milhões de habitantes. Há um pequeno problema com isso. Veja,
Como essas duas ações estão tão entrelaçadas com a demanda global por IA, qualquer pessoa que invista na Samsung, SK Hynix ou até mesmo no próprio índice KOSPI também está exposta às tendências de bolha do mercado global de IA. Mas em um mundo onde o caos é a única constante, uma queda no mercado não era uma questão de saber quando isso aconteceria. E infelizmente, a situação de pesadelo para Lee e tantos outros investidores como ele se tornou realidade há apenas algumas semanas. Especificamente em 28 de julho, um dia que começou normal para um investidor sul-coreano e terminou com uma dívida esmagadora. Ei, quem deixou você entrar? Este é meu estúdio. Desculpe, hoje em dia qualquer um entra no escritório. Veja, 2 semanas atrás, a Samsung caiu 13,4%. O pior dia em quase 2 décadas. A SK Hynix se saiu ainda pior, com suas ações despencando 14,7%. Quando combinados, o banho de sangue também atingiu o KOSPI, onde todo o índice caiu 10,8% em uma única sessão. Então, o que realmente fez com que 2 das empresas de tecnologia mais dominantes do planeta tivessem seu pior dia em 20 anos. Não foi apenas uma coisa, mas 3, todas na mesma semana, e o efeito dominó delas foi demais para as maiores empresas da Coreia do Sul. Nada melhor do que começar com a Nvidia e o tio Huang, porque semanas atrás saiu um relatório dizendo que a Nvidia poderia bancar cerca de 250 bilhões de dólares em um data center da OpenAI, basicamente emprestando recursos para que a OpenAI compre mais chips da própria Nvidia. Não sei você, mas isso parece um traficante emprestando dinheiro para clientes seguirem comprando seu produto. Poxa, até investidores comuns questionaram. Se é preciso financiar a compra do seu produto para alguém, isso é realmente demanda ou apenas dívida disfarçada? Naturalmente, as ações da Nvidia caíram quase 5% com essa notícia. E lembre-se, o que acontece com a Nvidia também afeta a Samsung e a SK Hynix, por ser um dos principais clientes delas. Primeiro erro, mas nada grave, certo? Foi então que os pandas entraram no chat. Aqui está o que aconteceu. Veja, uma fabricante chinesa de chips de memória chamada CXMT teve uma estreia enorme na bolsa de Xangai. Agora, não importa que a CXMT ainda esteja anos atrás das tecnologias avançadas da Samsung e da SK Hynix. Mas os investidores não se importaram com isso, porque só a ideia de que a China poderia estar alcançando no setor de memória já foi suficiente para assustar os investidores. Investidores já demonstravam preocupação, mas a situação seguia sob controle, certo? Bem, isso mudou quando surgiram relatos de que até a Apple fazia lobby com o tio Dong e a Casa da Árvore Branca para liberar chips chineses em alguns produtos. Pode não parecer muito, mas lembre-se que a Apple, empresa da Fortune 500 que passou uma década vendendo a ideia de projetado na Califórnia, suavizou de repente sua posição sobre hardware chinês. Os investidores ficaram cautelosos e, somado a todo o resto, isso acabou sendo a gota d'água. As comportas se abriram e a onda de vendas frearam o hype da IA sul-coreana de imediato. Mas algo ainda chama a atenção do macaco nessa história. Porque nenhuma dessas 3 coisas, sozinha, deveria derrubar o mercado dessa forma. Uma questão de financiamento, a estreia das ações de um rival, um boato de lobby. Isso não é exatamente uma empresa indo à falência no estilo Enron. Veja, se macaco fosse um primata apostador, tudo seria mais simples. Na verdade, nada estava realmente quebrado. Samsung e SK Hynix não se tornaram empresas sem valor da noite para o dia. O que desmoronou foi a narrativa do mercado, repetida por 2 anos, de que a alta da IA era imparável. Quando um mercado é movido por uma história e não por fundamentos, não é preciso um grande escândalo para quebrar a ilusão. Basta um motivo plausível para parar de acreditar. Qualquer dessas 3 manchetes poderia ter passado despercebida em um ciclo normal de notícias. Mas, juntas, na mesma semana, foram suficientes para fazer milhões de investidores se perguntarem a mesma coisa ao mesmo tempo. Que é, isso realmente vale o que eu paguei? E logo o castelo de cartas desmoronou.
Basta alguns investidores venderem para que os preços das ações caiam. Isso faz mais pessoas venderem, reduzindo ainda mais o preço das ações e criando uma espiral descendente. E isso sem considerar as vendas forçadas. Mas essa é uma história para outro vídeo. Assim a história termina, com bilhões sumindo de um dia para o outro. Ou será que termina? Pois mesmo após grandes perdas, o mercado logo se recuperou. No dia 31 de julho, o KOSP registrou seu maior ganho em um único dia em toda a sua história, subindo quase 18% em uma única sessão. Então, se você estivesse apenas olhando uma manchete, pensaria: crise evitada, está tudo bem com todo mundo. Certo, bem, na verdade não. Porque mesmo depois daquela recuperação histórica, o KOSP ainda está cerca de 1/3 abaixo do pico de junho, repetindo um padrão que lhe rendeu um apelido bastante preocupante. Recebendo o apelido de montanha-russa, fazendo alusão aos altos e baixos extremos que aconteciam em questão de dias, às vezes até de horas. O verdadeiro problema está por trás desse nome chamativo. Não importa como termina se você é jogado para fora no meio do caminho. A recuperação do índice não garante que investidores também se recuperem. O KOSP é apenas um índice. Ele pode subir de novo quando o mercado quiser. Mas em algum lugar nessa queda de 40% estavam milhões de investidores que receberam chamadas de margem, forçados a vender no fundo do poço, quisessem ou não. As perdas deles não se recuperam só porque o índice se recupera. Os ganhos deles se foram, gastos, devidos ou simplesmente apagados. Então, enquanto os preços do mercado mostram uma suposta recuperação, a verdadeira história, a que realmente importa, estava acontecendo no dia a dia, em apartamentos pequenos por todo o país. Seul, onde investidores como Lee estão agora ainda mais longe de adquirir uma casa própria. E ainda assim, apesar disso, Lee e muitos outros como ele relataram que estão voltando para a montanha-russa assim que conseguirem economizar novamente. A pergunta é, por quê? E aqui está a matemática brutal por trás desse objetivo. O apartamento médio em Seul custa cerca de 14 vezes o salário anual médio. Economizar do jeito tradicional, emprego estável, orçamento responsável, um pouquinho todo mês. Claro, mas isso significa que a maioria dos sul-coreanos vai levar 20, talvez 30 anos antes de economizar o suficiente. Quando Lee diz que vai tentar de novo, o macaco não acha que seja teimosia. Jovem de 24 anos, faz as contas e percebe que o caminho seguro nunca o levaria lá a tempo. E Lee não faz esse cálculo sozinho. Isso faz você pensar, alguém previu isso? Vale entender por que o governo aprovou esses produtos de negociação alavancada, mesmo com grandes riscos. Reguladores afirmaram que oferecer um produto alavancado nacional aos sul-coreanos era mais seguro. A ideia era que jovens sul-coreanos como Lee já buscavam alavancagem de alto risco, geralmente em plataformas estrangeiras, ainda mais arriscadas e fora da regulação em Seul. Por que não trazer isso para o mercado local, onde alguém estará atento? O que na teoria não é uma ideia maluca. Observar, entre aspas, não adianta se não agir para gerenciar o risco, o que para o macaco é essencial quando o mercado todo basicamente são duas ações fingindo ser o mercado inteiro. Os resultados? Falam por si só, porque esses produtos foram lançados em 27 de maio, e apenas 2 meses depois, os investidores de varejo já estavam enfrentando a dura realidade de perder quase tudo, assim como Lee. Então, naturalmente, o governo interveio para fazer seu trabalho e realmente regulamentar essa coisa, certo? Bem, não. O governo só pediu desculpas, após um parlamentar pressionar o ministro das Finanças no parlamento, dizendo que os produtos foram lançados sem a devida consideração. Uau! Tudo isso só por um pequeno deslize, depois que milhões já tinham perdido suas economias de uma vida inteira. Então, o que realmente mudou depois de tudo isso? Os reguladores agora estão considerando restringir esses produtos alavancados apenas para investidores profissionais. Agora é exigido um mínimo de 30 milhões de won coreanos para negociar esses produtos, em vez dos 3 milhões anteriores. Se você perguntar ao Monkey, isso não muda muito. A montanha-russa continua, mas agora com menos macacos na viagem. Mas dê um passo para trás por um segundo. Porque tudo isso, aconteceu em apenas uma selva.
Uma categoria de produto, 2 ações. Mesmo assim, conseguiu destruir as economias de toda uma vida de potencialmente dezenas de milhões de investidores de varejo, levantando uma pergunta preocupante, porque lembra do tio Huang e daquela história do financiamento de 250 bilhões de dólares da Nvidia que falei antes? Essa estratégia de financiar os próprios clientes não é só uma nota de rodapé sul-coreana. Isso está acontecendo agora em uma escala dezenas de vezes maior no mercado dos Estados Unidos. Se uma bolha contida e localizada causou tanto dano, imagine quando uma muito maior estoura de volta na selva dos Estados Unidos. O macaco não é economista, mas sinto que isso fará 2008 parecer só uma leve queda do mercado. Da próxima vez que vir o mercado de ações da Coreia do Sul caindo nas notícias, saberá o que há por trás. Por razões legais, este vídeo não passa dos devaneios de um esquizofrênico paranoico sobre macacos em uma selva de faz de conta. Por favor, não processem o macaco. Agradeço muito aos membros da República das Bananas pelo apoio aos vídeos. Vocês são incríveis. Fiquem seguros e nos vemos de novo no nosso próximo vídeo.